Olá, eu sou a Diana, coach, mentora e estudante de Psicologia. Hoje vamos falar sobre o significado que nós atribuímos à nossa própria história. Mas antes disso, se ainda não subscreveste o canal, subscreve já agora, aqui em baixo, e partilha com outra pessoa para que possas me ajudar a levar a minha voz a muito mais pessoas. Qual é o significado que tu atribuis à história da tua vida? Vamos explorar este tema juntos. Eu acredito que um caminho de autoconhecimento é muito mais do que um caminho de evolução, é também um caminho de ressignificação. E isto faz-nos automaticamente viajar no passado. Todos nós temos a nossa história, desde que nos lembramos de ser pessoas, todos nós vivemos determinadas vivências, experiências e muitas delas têm mágoas, têm dores, têm tristezas. Vivemos também coisas boas, mas nós marcamos muito na nossa mente e guardamos muito numa parte da nossa mente os nossos traumas, as nossas fobias, as nossas inseguranças, os nossos medos que vêm lá atrás da nossa criança, daquilo que nós recebemos dos outros, daquilo que nós vivemos enquanto o nosso próprio contexto, a nossa própria história de vida, a história da nossa família. E hoje somos adultos que muitas vezes olhamos para trás para a nossa história e ou não queremos pensar nela, ou não queremos partilhá-la, ou então olhamos para ela e achamos que ela não tem nada de especial. Eu era uma dessas pessoas. A nossa história impacta-nos hoje, no momento presente em adultos, através do significado que nós atribuímos àquilo que vivemos. E como é que nós identificamos isso? Através daquilo que sentimos. Durante muito tempo eu olhei para a minha história e achei que a minha história não tinha nada de especial, não tinha nada de bonito que eu pudesse partilhar, era uma história normal, tinha até alguns momentos de desafio, alguns momentos de tristeza, por conta de acontecimentos familiares e todas as peripécias que qualquer família passa. E quando eu cheguei ao autoconhecimento e comecei a perceber que a minha história me impactava muito hoje e eu precisava olhar para ela, foi um desafio. E é um desafio, eu sei, só que é um desafio que nos traz muita liberdade, muita leveza e muita cura. Nós precisamos voltar a abrir aquela parte dentro de nós, aquele quartinho escuro, onde nós colocamos lá muitas coisas que não queremos voltar a sentir, porque quando nós pensamos em trabalhar em nós no momento presente, não tem como nós trabalharmos em nós sem irmos à nossa história. E quão leve foi para mim eu ter a capacidade de abrir esse quarto escuro dentro de mim, entrar lá, permitir-me voltar a sentir determinados momentos da minha vida e poder interpretá-los com a visão da Diana de hoje. Foi incrível, eu já falei sobre isto num episódio, numa entrevista com a Petra Tavares, onde eu consegui, em adulta, ressignificar um episódio do meu pai que mudou muito a forma como eu me relaciono com ele hoje. Todos nós temos partes da nossa história que nós conotamos na nossa mente como isto não é para sentir, isto não é para voltar ali, isto doeu muito, e nós precisamos nos lembrar de uma coisa. As crianças, elas não têm inteligência emocional, elas não têm capacidade de lidar com determinadas emoções, com determinados acontecimentos que podem ser traumáticos, e nós muitas vezes gravamos essas associações, dessas vivências, dessa forma, e hoje em adulto ainda as sentimos. Então é muito importante que nós às vezes, no momento presente, possamos questionar determinadas coisas. O que é que realmente esta situação me quis dizer? O que é que aquela pessoa me estava a dizer? O que é que eu senti? O que é que eu posso mudar hoje a minha visão em relação a isso? Porque quando nós temos a capacidade de olhar a uma coisa que nós definimos como algo que nos magoou, como algo que nos magoa, como algo que nós não queremos sentir, quando nós temos a capacidade de pegar nisso e, ok, deixa-me voltar a sentir, deixa-me voltar a questionar, deixa-me voltar a mexer nestas coisas, nós conseguimos ir dando significados diferentes, interpretando determinadas coisas. Isto não quer dizer que tu tenhas que perdoar tudo aquilo que tu viveste no passado ou tudo aquilo que te fizeram no passado, não. Mas tu podes ter a capacidade de atribuir um sentimento e uma conotação diferente e isso vai-te fazer ter uma visão completamente diferente sobre isso, sobre a pessoa que também está envolvida e sobre a própria circunstância. Às vezes não é sobre o outro, é sobre nós, é sobre aquilo que nós sentimos dentro de nós, no nosso coração, aquilo que nos traz alento, que nos traz leveza, para podermos fechar determinados capítulos da história, do livro da nossa vida, porque não tem como estar a escrever novos capítulos com os capítulos anteriores abertos. Então, eu vivi isso no meu processo, ainda vivo. Muitas vezes volto ao passado para ressignificar
mais este ponto, mais aquele ponto, e faz-me hoje ter uma visão completamente diferente de mim, das minhas experiências, da minha vida. Isto afeta também a forma como eu me autoavalio e como eu me autovejo e intitulo perante as coisas. Eu tenho a certeza que há coisas pendentes que tu tens do passado e que se calhar fazem com que tu não sintas uma conexão de esta é a minha história, de foi a minha história, foi aquilo que eu precisei viver, foi aquilo que a vida me entregou para viver, e essa história, tendo sido mais bonita, ou mais desafiante, ou menos bonita, ou mais triste, ela fez de quem tu és hoje. Tudo aquilo que está dentro de ti por conta da história que tu viveste, das experiências que tu viveste, e eu costumo muito dizer, a vida só nos entrega aquilo que nós somos capazes de suportar. E o eu ter parado para refletir sobre a minha história, sobre as personagens da minha história para além de mim, como os meus pais, os meus irmãos, entre outras pessoas envolventes, fez com que eu tivesse uma nova forma de olhar para elas e de me comportar, de me sentir e até de me relacionar. E da tua história vem a tua potência, da tua história vem a tua força. Reflete, volta a olhar para a tua história, percebe o que é que a tua história te trouxe, que te fez ser a pessoa que tu és hoje. E muitas vezes a nossa mente dramática, como eu gosto de lhe chamar, ela vem-nos lembrar que a nossa história não nos trouxe nada de especial, nós não desenvolvemos nada de especial. Tu desenvolveste muita coisa por conta da tua história. Eu tenho a certeza que tu já passaste por momentos de resiliência, eu tenho a certeza que tu já passaste por momentos de precisar de ser corajosa para tomar uma determinada decisão, para definir um limite, para dar um não a alguém. E tu precisaste fazer coisas e arriscar fazer coisas que nem tu sabias se ias conseguir, mas nesse caminho, nesse salto, tu percebeste que eras capaz. Então, quando a tua mente dramática surgir, quando o teu crítico interno vier mais ao de cima dizer que não sabes se tu és suficiente, lembra-te da tua história, lembra-te das tuas fases de superação, lembra-te daquilo que tu já conseguiste fazer, daquilo que tu tiveste coragem para fazer. E se te fizer sentido, leva esta frase contigo, que eu carrego muito comigo também no meu processo, que é: da minha história vem a minha força e vem a minha potência. Porque uma das coisas mais bonitas que nós podemos fazer por nós e pelo nosso processo é compreender aquelas pessoas que nos deram vida e as pessoas antes delas. A nossa ancestralidade. É muito importante nós compreendermos tudo o que nos foi passado, porque é que foi passado e qual é o nosso papel aqui, o que é que nós podemos fazer com isso. É muito aqui aquela questão do sair do porquê é que isto me aconteceu e passar para o que é que eu posso fazer com isto. Como é que eu posso usar aquilo que eu vivi até para ajudar outras pessoas, para inspirar outras pessoas, para trazer o alento ao coração de alguém, para ajudar alguém, para escutar alguém. Porque quando passamos por determinados momentos na nossa história, isso dá-nos a capacidade de termos mais compaixão, de termos mais empatia, de termos uma forma de escutar as pessoas e de ajudá-las, de inspirá-las, de motivá-las, porque nós mesmos passamos por algo do género. Então, isto para te lembrar que a tua história importa, a tua história tem valor e a tua história fez de ti quem tu és. Eu gostava que tu pudesses pegar numa folha de papel e pudesses escrever que nome é que eu daria à minha história, à história da minha vida. 3 coisas positivas que a história da minha vida me trouxe. 3 características que eu desenvolvi em mim por conta da história da minha vida. E quando eu olho para a minha vida, o que é que eu diria dela num parágrafo para inspirar ou motivar alguém? Vai lá. Se quiseres, partilha comigo aquilo que te surgiu na consciência, eu vou adorar saber. Até ao próximo vídeo, até já!